Olá, o último dia do mês de julho é dedicado ao combate ao tráfico de pessoas. Por isso, o Trabalho Legal de agosto começa esta edição falando desse assunto. Mas você de casa deve se perguntar, por que foi instituído um Dia Mundial contra esse tipo de crime? Segundo a Organização das Nações Unidas, o tráfico de pessoas movimenta anualmente 32 bilhões de dólares em todo o mundo. Os aliciadores, homens e mulheres, são na maioria das vezes pessoas que fazem parte do círculo de amizade da vítima ou pessoas da família com quem as vítimas têm laços afetivos. O tráfico de pessoas ele tem uma crueldade inerente a esse crime, que é o aproveitamento do sonho. E nesta edição do Trabalho Legal você vai ver também. Um projeto de iniciativa do Ministério Público do Trabalho conscientiza viajantes e trabalhadores em terminais rodoviários e aeroportuários sobre a existência e o risco de tráfico de pessoas. A gente, cidadão comum que pega avião, aeroporto, poucas vezes não tem conhecimento da quantidade do tamanho do risco que do problema que é o tráfico de pessoas. No mês em que se comemora o Dia do Advogado, conheça a rotina desses profissionais na área trabalhista. Para mim é gratificante, poder ajudar o trabalhador, nos direitos que ele tem. O Trabalho Legal começa agora. A ONU define tráfico de pessoas como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação. Esse crime é considerado uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos e atinge milhares de vítimas que têm seus direitos fundamentais e dignidade enormemente violados. É um crime de alta complexidade que envolve fatores econômicos, sociais, culturais e psicológicos e que demanda a atuação coordenada de diversas instituições do poder público, da sociedade civil, de organismos internacionais e até mesmo do setor privado. E como o MPT tem atuado para combater esse crime? É o que vamos ver agora na reportagem de Maicon Leão. Era nesse quarto apertado, com janelas lacradas, que 7 mulheres trans viviam em situação análoga à escravidão em Valparaíso de Goiás. As investigações apontam que Juliana obrigava 7 vítimas a repassar diariamente R$100 para permanecer no ponto. Caso não repassasse a quantia, além de serem agredidas com socos, facadas e puxões de cabelo, as vítimas também sofriam corte na alimentação. Lá nós encontramos, neste kitnet, 7 pessoas que não tinham a chave do local. Elas contaram que eram de fora, vieram de outra cidade, que estão há poucos meses, 2 meses, são pessoas que vieram de Minas, pessoas que vieram de São Paulo, de estados do norte, e com a promessa de que em Valparaíso elas teriam assistência para o exercício da profissão delas. E, infelizmente, quando realizamos as buscas, tivemos que entrar à força no local, porque não havia chave mesmo, elas estavam trancadas. Encontramos os tacos de beisebol no quarto da Juliana, e esses tacos realmente estavam amassados do jeito que as outras trans que fugiram, que não se submeteram a essa situação, contaram em seus depoimentos. Ao contrário do que muita gente pensa, assim como nesse caso de Valparaíso de Goiás, na maioria das vezes, as vítimas não são sequestradas no meio da rua ou levadas à força. Quase sempre chegam por conta própria aos locais onde serão exploradas, atraídas por uma promessa que nem sempre levanta suspeita, mas que tem como base o sonho dessas pessoas de terem uma vida melhor. O tráfico de pessoas ele tem uma crueldade inerente a esse crime, que é o aproveitamento do sonho. Então, muitas vezes os perpetradores, eles estudam bem as suas vítimas, eles criam um elo de confiança e fazem uma proposta que tem relação com o sonho. Então, acreditando que a pessoa vai realizar aquilo que ela mais deseja, as pessoas voluntariamente acabam caindo nessa situação. O assunto tem sido debatido pela websérie Tráfico de Pessoas no Brasil. Dividida em 18 episódios com debates e pílulas de conhecimento, a websérie está disponível no canal da Asbrad. Segundo a associação, com o avanço da tecnologia, as formas de abordagens dessas vítimas têm mudado. Antigamente, alguém próximo fazia o trabalho de aliciamento.
Hoje, com a internet, isso pode ser feito de qualquer lugar do mundo. A gente tem uma preocupação muito grande porque, principalmente, as formas de aliciar os trabalhadores, elas vão se transformando, vão se sofisticando ao longo do tempo, mas, ao fim e ao cabo, o que vai acontecer é a exploração daquele trabalhador em condições que mal ferem a própria dignidade do ser humano. E para aprofundarmos nesse tema, tráfico de pessoas, nós convidamos o vice-coordenador da CONAET, que é a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do MPT, procurador Italvar Medina, e o coordenador de medidas socioeducativas e programas intersetoriais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Francisco Xavier. Primeiro, eu quero agradecê-los por estar com a gente aqui nessa roda de conversa. Procurador, eu já quero começar com o senhor. Nós sabemos que é recente, né, essa lei que especificamente fala de essa questão de tráfico de pessoas. Tem aí sempre uma dúvida, né? O que é mesmo tráfico de pessoas? É só quando a gente ouve falar muito de modelos que vão para fora, mas não é só isso, né? Isso aí de 2015, 2016, o que mudou? Antigamente, a nossa legislação previa o tráfico de pessoas mais ligado à área da prostituição e exploração sexual. Mas, a partir de 2016, houve uma mudança com a criação dentro do Código Penal do artigo 149-A. Esse artigo é inspirado no Protocolo de Palermo, que é a principal norma internacional sobre tráfico de pessoas, né, e que já definia internacionalmente esse crime. Então, pode ser para adoção ilegal, para remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, ou então para finalidades relacionadas ao trabalho, como submeter a trabalho análogo de escravo, a servidão, que também é um dos tipos de trabalho análogo de escravo, e a exploração sexual. Qualquer pessoa pode ser vítima de tráfico de pessoas, mulheres, crianças, adolescentes, homens, idosos. E, inclusive, na área do trabalho escravo é muito comum, né? A grande maioria dos casos de tráfico de pessoas estão associados à escravidão moderna, como também era muito comum essa associação na época da escravidão oficial. Então, não só na área da exploração sexual, onde o tráfico também é extremamente ligado, né? Também muitas vezes com falsas promessas, de aliciamento, às vezes até de adolescentes, de mulheres, de pessoas trans também, mas também na área do trabalho escravo é muito comum a presença do tráfico de pessoas. Essas pessoas, elas não conseguem fazer a denúncia. Outra pessoa pode denunciar, e como denunciar? Como isso chega até os órgãos? Como isso chega até o Ministério, por exemplo? Essa denúncia chega lá e o que acontece quando ela chega lá? Existem várias portas de denúncia, né? Assim, muitas vezes as pessoas estão em situação de cárcere privado mesmo, como é o caso lá dos bolivianos nas oficinas de costuras. As pessoas realmente não podem sair, né? Isso caracteriza o trabalho escravo, por exemplo, né? Uma das caracterizações do trabalho escravo, né? Condições degradantes, trabalho forçado, servidão por dívida e jornada exaustiva, né? Então, existem vários canais, né? Você pode ligar para o Disque 100, que é um grande canal de denúncias de violação de direitos humanos. O Disque 100 tem todo um método de atender essa situação e é encaminhado para a DETRAI, que é a Divisão Nacional de Fiscalização, né, de Combate ao Trabalho Escravo lá do Ministério do Trabalho, que tem essa competência, né, de receber as denúncias e fazer o planejamento das operações junto com o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização, né? Depois que essa pessoa é resgatada, ela é encaminhada para o serviço de proteção, saúde, assistência social, educação, geração de emprego e renda, etc. e tal. Mas existem vários caminhos que as pessoas podem adotar, tanto as pessoas que são vítimas objetivamente, quanto pessoas que estão próximas ou que conhecem a situação ou que ouviram. Então tem o Disque 100, ou, enfim, a própria Polícia Militar, você também pode fazer a denúncia, né? Enfim, tem vários canais, por exemplo, 180, que eu disse que violência contra a mulher, às vezes quando você tem situações de violência sexual, por exemplo. Então existem diversos caminhos. O importante é denunciar, que as pessoas saibam que essas denúncias são anônimas, ninguém vai rastrear onde essa pessoa está, quem essa pessoa, ninguém vai saber que foi essa pessoa que denunciou, né? Isso não vai prejudicar os trabalhadores. Se denunciar, esses trabalhadores vão receber todos os direitos, eles vão ser protegidos, eles vão ser retirados daquela situação, eles não vão ser deportados se eles forem imigrantes, né? A condição de tráfico, ela inclusive garante refúgio para as pessoas no Brasil. Então,
Então, quem está nessa situação e tem medo de denunciar porque vai sofrer retaliação, existem serviços e programas voltados especificamente para proteger essas pessoas que estão sofrendo ameaça ou que estão em situação, né, documental não regularizada por conta da migração. Então, muitas vezes os aliciadores se aproveitam desses medos, ameaçam, dizem, olha, se você denunciar, eu vou matar a sua família, se você sair daqui, você vai voltar para o seu país. E as pessoas precisam saber que existem, né, políticas públicas voltadas para elas para proteger tanto elas quanto as famílias. Então, é fundamental com que todos possam se sensibilizar e conhecer os canais de denúncia. Eles são gratuitos, anônimos e funcionam 24 horas por dia. E aí, procurador, quando o Francisco Xavier fala isso, a gente já pensa naquelas pessoas, por exemplo, nos refugiados, né, venezuelanos, colombianos, que vêm em busca de porque a gente fala aqui no Brasil muita questão do nordestino, como o Francisco falou para a gente, mas a gente também tem essa questão do refugiado. E aí a gente vê que tem um envolvimento muito grande de outros órgãos também, né? MPT, Ministério de Combate, Assistência Social e Combate. Como é feita essa articulação entre todos esses setores, entre todos esses órgãos, para evitar, para coibir esse tipo de crime? O trabalhador migrante, a pessoa migrante, ela tem várias vulnerabilidades, né? Primeiro, da própria situação que leva ela a migrar, que já deixa ela mais vulnerável. Depois, que ela não conhece a cultura do país, ela não conhece a língua, ela muitas vezes não sabe onde denunciar, não sabe quais são os seus direitos, e isso é aproveitado pelos exploradores, né? E às vezes acontece até mesmo a retenção de passaporte dessas pessoas, né? E é importante, sim, uma atuação articulada de todos os órgãos públicos para o combate a essa criminalidade, né? Quando é um tráfico com a finalidade de adoção ou de remoção de órgãos, né, não há trabalho envolvido. Então, normalmente, esses crimes são de atribuição das polícias civis, que atuam em conjunto com o Ministério Público do Estado, de cada Estado da Federação, né, salvo se for uma situação de tráfico internacional, que aí vai gerar a Polícia Federal, a atribuição da Polícia Federal e do MPF, né. Mas já se for um tráfico de pessoas com a finalidade trabalhista, né, com a finalidade de escravidão moderna, aí sim, o primeiro que o crime já vira federal também, de novo vai atuar o MPF e a PF na área federal, mas também é necessária a responsabilização trabalhista dos infratores, para a qual atua o Ministério Público do Trabalho, né, que pode ajuizar a ação civil pública, que pode fazer o atendimento às vítimas, né, garantir os seus direitos trabalhistas, e também é necessária a responsabilização administrativa. Então, é preciso que essas vítimas sejam resgatadas, é preciso que sejam feitos autos de infração com imposição de multas, né? E também que o empregador seja inserido na lista suja, atos esses que são feitos pelos auditores fiscais do trabalho, que estão vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? E é importante que em todos esses órgãos também haja campanhas de conscientização dos trabalhadores e da sociedade. Então, no Ministério Público do Trabalho, temos, por exemplo, o projeto Liberdade no Ar, que busca fazer essa conscientização nos aeroportos, em terminais de passageiros, inclusive, com veiculação de vídeos para que as pessoas evitem cair em propostas enganosas, para que as próprias pessoas que trabalham nos terminais e aeroportos possam se conscientizar desse risco e fazer denúncias. É importante que cada estado tenha o seu núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas e tenha a sua comissão de erradicação do trabalho escravo, né? Primeiro, quando essas vítimas forem resgatadas, ela tenha um referencial para onde elas sejam direcionadas e possam ser atendidas, né? E depois para que esses órgãos também localmente capacitem as suas redes de atendimento. Então, capacitem as suas assistências sociais, capacitem os professores nas salas de aula, capacitem os seus agentes comunitários de saúde, por exemplo, que têm contato direto com a população e que podem identificar sinais de possível aliciamento para tráfico de pessoas, de possível trabalho escravo, de possível trabalho infantil, né? E levem isso e possam levar isso ao conhecimento das autoridades. Quero agradecê-los por essa nossa roda de conversa tão esclarecedora e quero pegar aqui um ponto que os dois falaram, o alerta e essa questão também de quem chega nos aeroportos e já está tendo um trabalho. Eu tenho certeza que você ficou curioso para saber o que é. Não sai daí, no próximo bloco a gente vai te contar que trabalho é esse que o MPT desenvolve nos aeroportos para que as pessoas que são vítimas sejam identificadas. Eu volto já já. Estamos de volta com o nosso programa Trabalho Legal. No bloco anterior, nós falamos bastante sobre tráfico de pessoas
que na maioria das vezes envolve uma viagem nacional ou internacional. Por isso, o Ministério Público do Trabalho criou um projeto que capacita funcionários dos aeroportos para identificarem vítimas de tráfico de pessoas. Vamos ver? O projeto foi inspirado na história da comissária de bordo americana Sheila Fedrick, que salvou uma adolescente vítima de tráfico de pessoas no ano de 2011, depois de desconfiar do modo como o acompanhante dela a tratava durante um voo nos Estados Unidos. Na época, Sheila conseguiu se comunicar discretamente com a jovem, sussurrando para que fosse ao banheiro, onde a adolescente, que tinha idade entre 14 e 15 anos, deixou um bilhete pedindo ajuda, e a comissária chamou a polícia no desembarque. O objetivo do projeto é conscientizar viajantes e trabalhadores em terminais de passageiros, rodoviários e aeroportuários sobre a existência, os riscos, os indícios e as formas de denunciar o tráfico de pessoas. A campanha exposta nos aeroportos possibilita que todo cidadão, toda cidadã tenha contato com essa advertência a respeito da diferença entre a expectativa criada pelos traficantes de pessoas e a realidade da oferta de trabalho que foi efetivamente realizada. Com a campanha e o curso destinado a trabalhadores, a ideia é formar agentes capacitados para prevenir e lidar em determinadas situações. Pequenas medidas, pequenas cautelas, um olhar atento pode ajudar, sim, a evitar que esse crime tão bárbaro se concretize. Por isso, o curso de capacitação destinado ao pessoal que trabalha em aeroportos, mas também em rodoviárias, ele se destina a fomentar essa visão acurada, essa visão atenciosa, para que, em situações em que se perceba que pode haver um indício de tráfico de pessoas, adotem-se medidas seguras para que as autoridades sejam avisadas e possam fazer uma abordagem no âmbito das suas competências. Para os passageiros e visitantes dos aeroportos, a iniciativa é bem-vinda e vai melhorar ainda mais a segurança dos usuários. A gente, cidadão comum que pega avião, aeroporto, poucas vezes não tem conhecimento da quantidade do tamanho do risco que do problema que é o tráfico de pessoas. Então é um problema que acho que a maioria das pessoas não conhece. Então trazer essa conscientização para o público em geral é interessante para que mais pessoas tenham ciência do problema e consigam alertar, enfim, estar cientes e alertas para a situação. Muitas cores, música e bastante reverência. É assim, nesse clima de festa, que acontecem por todo o Brasil as paradas do orgulho LGBTQIA+. E nossa equipe de reportagem acompanhou a parada em Brasília e conversou com alguns trabalhadores e trabalhadoras para entender como tem sido o respeito à diversidade nos ambientes de trabalho. Existe muito preconceito? E quem sofre esse tipo de discriminação deve fazer o quê? Quem responde a estas dúvidas é o procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, no nosso quadro Fala Trabalhador. O mercado formal, eu nunca recebi nada de volta, porque o nome dos diplomas é diferente do nome que eu uso agora, que é o nome de identidade, é tudo diferente, aí as pessoas veem isso e não quer dizer, perdem interesse. Bom, em primeiro lugar, o trabalhador, ele tem o direito, o trabalhador trans, né, a pessoa trans, tem o direito de ser tratada pelo nome social em qualquer aspecto da relação de trabalho. E o fato do diploma de graduação, especialização, enfim, qualquer outra pós-graduação, mestrado, doutorado, constar ainda o nome civil, não deve servir de obstáculo. Se o argumento para a não admissão é exclusivamente essa diferença de nomes, o que isso já foi superado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, é uma postura discriminatória que impede o acesso ao trabalho. Tem certos tipos de empresa que, às vezes, pelo fato de uma pessoa ser um pouco afeminada ou um pouco mais
aflorada e assim, tem aquele preconceito ainda nas empresas, entende? E eu já passei por preconceito em ambiente de trabalho e já pedi para sair de emprego por conta de preconceito de funcionários e os chefes passaram assim, tipo, não ligaram para isso, falaram que era bobagem, coisa na minha cabeça. O mercado de trabalho atualmente, o LGBT ele é empregado, né? Porém a retenção dele no emprego é baixa, né? Então, sobretudo de homossexuais mais afeminados, a lésbica mais masculinizada, a travesti. Então, isso incomoda ainda. Nesse aspecto, inúmeros dispositivos impedem que haja discriminação. Um deles, inclusive, fala no direito ao acesso ao trabalho sem discriminação. De qualquer forma, mais importante do que a legislação é a Constituição Federal, que diz que é princípio da República Brasileira a não discriminação, que impede que haja qualquer tipo de discriminação de gênero, raça, orientação, questão social. Então, a base da República é o princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei. Isso nós estamos lutando, isso não só o Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério Público Brasileiro, o Ministério Público Federal, através da PFDC, o Ministério Público dos Estados Federados, através das promotorias de defesa do cidadão, tem lutado para que não haja, de fato, segregação entre as pessoas. Nós não temos cidadãos de segunda categoria, nós não temos trabalhadores de segunda categoria, nós temos, na verdade, seres humanos com direitos iguais e direito, inclusive, à proteção do Estado. 11 de agosto, Dia do Advogado. E você sabe como surgiu essa data? A resposta tem tudo a ver com a própria história da profissão, que há quase 2 séculos inaugurava os primeiros cursos de direito no Brasil. Hoje, cerca de 200 anos depois, já são mais de 1.400 cursos de direito no país e 1 milhão de advogados e advogadas formados. Entre esses profissionais estão os advogados trabalhistas, que atuam perante a Justiça do Trabalho. Como é o dia a dia desses profissionais e quais os desafios enfrentados no exercício da profissão é o que vamos ver agora na reportagem de Luana Carvalho. Estava no início da profissão, fui trabalhar num jornal de circulação nacional, que hoje já não existe mais, e depois de 2 anos e meio, a empresa começou a dar evidências de que não ia bem, né? E nós, da equipe de produção, começamos a perceber isso por causa de atrasos de salário. Deram 1 ano de estabilidade para nós, né? E quando chegou esse 1 ano de estabilidade, que chegamos na empresa, fomos escoltados. Quando chegamos na empresa, até o nosso armário para retirar todos os nossos pertences e dali iríamos para a presidência da SEB para assinar nossa demissão. Histórias como a de Luiz e de Ranierson chegam diariamente na Justiça do Trabalho. De acordo com dados divulgados pelo Relatório Geral da Justiça do Trabalho, ao longo de 2022 foram recebidos mais de 3 milhões de processos. Nas varas do trabalho, houve um aumento de 6% em relação ao ano anterior. O saldo de processos ao final de 2021, acrescido aos recebidos em 2022, ultrapassou 5 milhões de processos a solucionar. E por trás de todos esses processos, existe um profissional, o advogado trabalhista. A paixão pela advocacia surge com o estudo do direito constitucional. O direito constitucional, como todos sabemos, é a base para todos os demais ramos do direito, inclusive para o direito do trabalho. E todas as teses muito legais que a gente criou com muito sucesso a nível nacional, no âmbito da Justiça do Trabalho, todo o embasamento teórico está no direito constitucional. Então, tudo que eu criei que teve uma repercussão nacional e de muito sucesso, para ajudar centenas, eu posso dizer até milhares de pessoas no país, a base principal foi o direito constitucional. O escritório do advogado funciona de forma híbrida e conta com mais de 20 pessoas trabalhando. Atualmente, são cerca de 3.300 clientes ativos e quase 6.000 processos em todo o país. E para dar conta de tudo, os advogados e advogadas contam com o auxílio de toda uma equipe especializada. Estagiários, secretários, auxiliares, eles chegam a assumir uma média de 5 a 6 publicações de atos processuais por dia.
Mas sempre em mente que, além da quantidade, o importante é entregar qualidade. Afinal, estamos falando de direitos trabalhistas. Para mim é gratificante, né, poder ajudar o trabalhador, né, nos direitos que ele tem, poder passar a informação correta, né, tudo que ele necessita, poder entrar na justiça, qualquer problema que ele tenha, qualquer direito que ele tenha. Nós procuramos sempre defender o trabalhador com base na CLT da melhor forma possível. Após 30 anos de atuação no Ministério Público do Trabalho, o subprocurador-geral do Trabalho aposentado, Ronaldo Fleury, hoje atua como advogado trabalhista. Eu diria que o advogado ele deve ser visto, em primeiro lugar, como o link entre o cidadão, entre as empresas e o Estado. O Ministério Público ele é visto, né, e eu assim o considero, como uma espécie de um advogado da sociedade, um defensor. E para isso é fundamental que haja uma interlocução com essa própria sociedade, que vai ser defendida pelo Ministério Público ou que será acusada pelo Ministério Público. E penso eu que esse diálogo, né, essa ligação com as partes que serão acusadas, as partes que serão defendidas, devem ser feitas por meio de um advogado. Quinze procuradores e procuradoras que atuarão no Ministério Público do Trabalho tomaram posse na última semana de julho em cerimônia realizada na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Os recém-possados foram aprovados no 22º concurso para ingresso na carreira do MPT. Na mesma solenidade, tomaram posse 35 novas procuradoras e procuradores da República. Sejam incansáveis na busca pela justiça, na luta contra qualquer forma de exploração, pela promoção de um ambiente digno, inclusive, pois todo o Ministério do Trabalho tem que ser firme e sempre frear qualquer tentativa de diminuição do patamar mínimo de direitos trabalhistas e um motor incessante para elevar esses direitos a níveis cada vez mais justos. Vamos ver agora o que movimentou as redes sociais nesse mês? A Sabrine Menezes traz todos os detalhes em nosso quadro MPT nas redes. E aí, Madê? Nas redes sociais do MPT, o combate ao tráfico de pessoas também foi destaque no mês de julho. Foram divulgados vídeos da campanha Desconfie de Propostas Encantadoras, do projeto Liberdade no Ar, que alertam para os perigos de aceitar propostas de emprego aparentemente muito favoráveis ou irrecusáveis, mesmo de pessoas conhecidas. Antes de aceitar, é preciso buscar informações para não se tornar uma vítima. Uma das postagens conta a história fictícia de Kleber, atraído pela oferta de emprego de vendas online no exterior. Vamos ver? Esse é o Kleber. Kleber sonhava em viajar pelo mundo e ficou entusiasmado quando uma amiga lhe ofereceu um trabalho de vendas online em outro país. Mas essa história tem outro lado. Ele foi submetido ao trabalho escravo e obrigado a cometer crimes online. Mas Kleber conseguiu escapar daquela situação, buscou ajuda e denunciou os criminosos. Desconfie de propostas encantadoras. Busque informações antes de embarcar nessa. Em outra animação, temos a história de Josué, que em busca de uma melhor maneira para sustentar a sua família, aceita a proposta para trabalhar por 2 meses em uma lavoura em outro estado, sem saber que está sendo aliciado. Olha só. Esse é o Josué. Com a família aumentando, Josué aceitou uma proposta para trabalhar 2 meses em uma lavoura no sul. Josué se animou em poder dar uma vida melhor para seu bebê. Mas essa história tem outro lado. Chegando na fazenda, Josué descobriu que tinha uma dívida enorme e foi submetido ao trabalho escravo. Mas ele conseguiu sair daquela situação, buscou ajuda e denunciou os criminosos. Desconfie de propostas encantadoras. Busque informações antes de embarcar nessa. O tráfico de pessoas também foi o tema do post recorde de likes do mês, que informa sobre a condenação de Saul Klein, filho do fundador das Casas Bahia. O empresário foi condenado pela Justiça do Trabalho ao pagamento de 30 milhões de reais por aliciar jovens mulheres e adolescentes com falsas promessas de trabalho e as explorar sexualmente, submetendo-as à condição análoga à escravidão. Essa é a segunda maior condenação por dano moral coletivo pela prática de trabalho escravo e a maior por tráfico de pessoas em todo o país. Se você souber de algum
algum caso de tráfico de pessoas ou trabalho escravo, denuncie. Disque 100. Vem curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. O MPT nas redes fica por aqui. Tchau, tchau. Assim chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam e esperamos vê-los novamente em breve. Tchau!